O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, irmãs, prezados ouvintes, internautas, hoje nós temos diante de nós esse Evangelho de João, capítulo 16, e temos também a primeira leitura de Atos, capítulo 16. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, o capítulo é o mesmo, 16. Mas as mensagens são diferentes. E agora, para essa Santa Missa, eu quero refletir com você sobre a primeira leitura, que vai nos trazer a oportunidade de refletir sobre algo muito importante na nossa caminhada de fé. Vamos primeiramente situar o contexto dessa primeira leitura. Aqui fala da segunda viagem missionária de Paulo. Nós sabemos que Paulo, o 13º apóstolo de Jesus, um dos grandes nomes do cristianismo, foi o responsável por sair espalhando pelo mundo afora a palavra de Jesus. E Paulo fez isso em 3 viagens que ele fez. Essas viagens foram chamadas viagens missionárias. A primeira viagem, Paulo fez ao lado de Barnabé. Já tivemos a oportunidade em outras missas de falar sobre essa primeira viagem de Paulo ao lado do seu companheiro Barnabé. Na segunda viagem de Paulo, quem o acompanha não é mais Barnabé, pois como nós sabemos, houve uma discussão, Barnabé voltou para trás e Paulo ficou sozinho. Na segunda viagem, entre outras pessoas, quem acompanha Paulo é um homem chamado Silas. E o texto conta que Paulo e Silas chegaram em uma cidade chamada Filipos, que fica na Grécia. E ali nessa cidade, Paulo e Silas começaram a evangelizar. De repente, eles encontraram uma moça que era escrava de um homem muito rico da região. Essa moça estava possuída por um demônio, e esse demônio dava para essa moça o poder de fazer revelações. Aqui nós já teríamos um tema para a homilia. Existe a revelação que vem de Deus e existe a revelação que vem do demônio. Por isso você tem que ter muito cuidado, sobretudo você que vive atrás de revelações. Você que acha que o mais importante é saber o que vai acontecer no futuro. Muito cuidado, nem sempre é Deus quem revela. O demônio também conhece o futuro e ele pode revelar, mas isso tem um alto preço.
No caso aqui, essa moça, ela fazia revelações e o patrão dela, que era o senhor dela, que era o dono, ela era escrava, cobrava. Então imagina a seguinte cena: a moça ficava lá sentada à espera dos clientes, e aí chegava uma senhora, não vou nem falar de Dona Maria, que Dona Maria não gosta dessas coisas, né, Dona Maria? A senhora não gosta de espiritismo, não gosta de buscar ajuda em falsas religiões, a senhora busca ajuda em Deus. Então Dona Maria não é um nome para a gente usar. Mas vamos pegar aqui uma senhora X, chega lá e fala: eu vim aqui porque eu estou querendo uma revelação. E o patrão diz assim: não, para ela fazer revelação para você, ela cobra R$200. E aí a doninha paga os R$200 e chega lá, a mulher invoca o demônio e o demônio começa a falar através da mulher coisas da vida da senhora. E aquela senhora sai de lá, às vezes alegre, às vezes triste, mas sai de lá satisfeita porque ela ficou sabendo do futuro. Esse homem ganhava muito dinheiro com isso. E aí você começa a perceber, essa prática não é de agora. Lá atrás já tinha muita gente enganando, desculpa a expressão, enganando trouxa, através de revelações, através de invocações de demônios, e fazendo disso um negócio lucrativo, uma forma de ganhar dinheiro. E isso aconteceu por muito tempo. Nós podemos imaginar que esse homem talvez já tinha feito um bom dinheiro às custas dessa moça, às custas dessa escrava, que não era só escrava dele, era escrava também do demônio. E Paulo e Silas chegou e viu aquela cena e falou: não, isso aqui não está certo não. E eles oraram pela moça, eles fizeram, a Bíblia usa essa expressão, se você quiser depois pode procurar, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eles fizeram um exorcismo. O que é um exorcismo? É uma oração para colocar o demônio para correr. Eles fizeram uma oração de exorcismo e libertaram a moça. Aquilo que deveria ser motivo de alegria, de celebração, se tornou motivo de ódio, porque o dono dos escravos, o homem que ganhava dinheiro em cima dela, ficou furioso, perdeu a sua galinha dos ovos de ouro. E esse homem então, como que para se vingar de Paulo e Silas, armou uma confusão na cidade, chamou um pessoal, chamou uma multidão, e começou a acusar, e começou a xingar, e começou a atacar Paulo e Silas. Resultado, eles foram parar na cadeia. Aqui, outro assunto que poderia ser uma homilia maravilhosa. E assim, nos últimos dias nós temos visto tantas coisas interessantes acontecendo nesse sentido, até com padres da igreja católica, que foram fazer missa, fazer homilia, e alguém saiu do meio da missa, de dentro da igreja, foi lá na delegacia da parte do padre, porque ele estava falando o que não agradava aquela pessoa. Aí você percebe que isso também já acontecia lá no tempo de Jesus. Paulo e Silas foram colocados na cadeia por fazerem o bem. Agora, vamos descrever, e é aqui que entra a primeira leitura, a maneira como Paulo e Silas foram colocados na cadeia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23 diz: depois de açoitá-los bastante, ou seja, antes de serem colocados na cadeia, eles foram açoitados. O que significa ser açoitado? É apanhar com vara até sair sangue. Hoje a gente nem vê mais isso acontecer, mas no passado, seu Zé costumava bater nos seus filhos, nos seus netos com vara. E às vezes a surra era tão dura que fazia até o calombo, como se diz aqui no norte de Minas, e algumas vezes saía sangue, de tão duro que era o castigo.
Esse castigo de bater com vara e de tirar sangue recebe o nome de açoitar. Paulo e Silas foram açoitados. Por quê? Porque libertaram uma mulher que estava possuída pelo demônio. Presta atenção. Depois que açoitaram eles foram jogados na prisão. O texto não fala que colocaram eles lá ou que eles foram conduzidos educadamente. Eles foram empurrados. Sabe assim, quando você está mexendo com um bandido, com um meliante da pior espécie, que você sai empurrando, vamos logo. E jogaram eles dentro da prisão. Mas não só jogaram, olha o que fizeram. O carcereiro, que era o responsável pela prisão, levou eles para o fundo da cela e prendeu os pés deles com correntes e amarrou em um tronco de árvore e amarrou para que eles não pudessem sair. Então eles não estavam só dentro de uma cadeia, eles estavam com os pés amarrados. Veja, hoje a gente tem o hábito de algemar as mãos. E você sabe, se você não sabe, você fique sabendo, pela Constituição Federal, algemar uma pessoa pelas mãos é proibido. Só pode algemar alguém no último caso, quando a pessoa representa um perigo, uma violência, ou pode agredir o policial. Se a pessoa não oferece resistência, não pode algemar. E não pode algemar também com as mãos para trás, tem que ser com as mãos para frente. Por que nós algemamos as mãos? Porque nós não queremos que aquela pessoa faça alguma coisa para atacar os policiais. No caso de Paulo e Silas, não algemaram as mãos, algemaram os pés, porque não queriam que eles andassem, não queria que eles caminhassem, que eles tentassem fugir. Então eles ficaram ali dentro como verdadeiros animais, dentro de uma cela, com o corpo todo ferido, machucado, soltando a pele, sangrando e ainda com os pés amarrados com correntes. Pergunta que eu faço para você: se você estivesse no lugar de Paulo e Silas, o que você faria? Como você se sentiria? Quais seriam os sentimentos que viriam ao seu coração depois de um dia inteiro de pregação, o dia inteiro levando a palavra de Deus, fazendo oração pelas pessoas, ajudando e libertando as pessoas do poder do demônio, e o seu pagamento fosse esse: uma surra de vara no meio da praça, diante de todo mundo, para tirar sangue no seu couro, depois te pegar e te jogar numa cadeia e ainda amarrar os seus pés. Como você se sentiria se você estivesse no lugar deles dois? Um ser humano normal, comum, com certeza ia ficar muito revoltado. Hoje, por muito menos, a gente vê as pessoas dizendo: eu vou largar a igreja. Lá em Glaucilândia mesmo, tá essa moda. Inclusive, Dona Maria, eu quero pedir à senhora até intercessão para Glaucilândia, porque em Glaucilândia, uma areiazinha que cai no olho de um fiel, eu não vou vir mais à igreja, porque na igreja tem cisco que cai no olho. Eu fico imaginando se fôssemos viver naquele tempo, onde as pessoas por causa de Jesus apanhavam, as pessoas por causa de Jesus eram açoitadas, eram colocadas na cadeia. Veja o texto falando de Paulo e Silas com os pés amarrados com correntes por causa de Jesus. As pessoas hoje vão para a igreja, as pessoas hoje servem a Deus, as pessoas hoje fazem leitura, ajudam um pouquinho ali na igreja, e se alguém falar um pinguinho que seja, ou criticar, ou mesmo corrigir, a pessoa: eu vou embora, eu não fico mais nessa igreja porque eu fui desrespeitado. Eu fico pensando, você está vendo como nós estamos num tempo de mimimi?
uma frescura que às vezes até incomoda. No tempo de Jesus, as pessoas elas eram açoitadas, elas eram castigadas, elas eram expostas à nudez na rua e não desistiam. Hoje as pessoas desistem de servir a Deus por causa de qualquer coisa. Eu fico imaginando esses irmãos que por causa de pequenas pedrinhas já querem largar a igreja. Se tivessem no lugar de Paulo e Silas, nunca mais pronunciariam o nome de Deus. Se é por causa de Deus que eu estou sofrendo, então eu vou abrir mão da minha fé que eu paro de sofrer. Ou então, como muitos fazem, até poderiam continuar servindo a Deus, mas iria ficar revoltado, xingando, reclamando. Né, Dona Maria? Agora eu posso falar de Dona Maria. Porque aqui está um defeito de Dona Maria que nós precisamos de corrigir. Ela é boazinha, ela ajuda na igreja, mas ela gosta de reclamar. E reclama, resmunga. E de vez em quando o padre encontra a Dona Maria com um biquinho, com cara fechada, como diz o Padre Léo, com cara de concha. Se a senhora estivesse no lugar de Paulo e Silas, Dona Maria, será que a senhora ficaria de boa ou começaria a reclamar? Sabe como Paulo e Silas ficaram? E é aqui que eu quero chegar. Esse é o ponto que eu quero parar com você. Eu vou ler, porque se eu falar com as minhas próprias palavras, você pode acreditar que eu estou mentindo, ou que eu estou inventando, ou que eu estou aumentando o texto. Olha o que o texto diz que Paulo e Silas ficaram fazendo ali. À meia-noite, versículo 25. E se você quiser procurar na sua Bíblia, está aqui o versículo, ó, como prova de que o padre não está criando o texto. Eu estou lendo para você exatamente o que está na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Está na Bíblia, escrito isso que agora você vai ouvir. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Você quer que eu repita? Talvez foi duro até para você ouvir, então eu vou repetir. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Aqui você pode até imaginar a cena. Uma cela escura, úmida, abafada, fechada. Os pobrezinhos lá no canto, lá no fundo, como se fossem dois cachorros acorrentados, sem poder levantar, porque o corpo todo machucado, todo dolorido, com os pés amarrados, sem poder andar, sentadinhos lá. Eles começaram a rezar, eles começaram a cantar. Eu juro para você que por diversas vezes eu já fiquei pensando, tentando imaginar qual a música que Paulo e Silas cantaram. Qual terá sido a música que eles cantaram? Depois eu chego à conclusão que não importa a música. O que importa é o que eles estavam cantando. E sabe o que eles estavam cantando? Louvores a Deus. E sabe o que é cantar louvor? É agradecer. Veja, quando Paulo e Silas tinham todos os motivos para reclamar, o que eles fizeram foi agradecer. Agradecer através da música. Louvar a Deus. E aqui fica a grande lição de Paulo e Silas para você. Nós devemos aprender a louvar a Deus nos momentos difíceis. Porque louvar a Deus quando tudo está bem é fácil, é até comum. Mas o que Deus quer de nós é que nós aprendamos a louvá-lo quando tudo vai mal. A louvá-lo quando o resultado do seu exame não foi favorável. A louvá-lo quando você não conseguiu tirar a nota que você queria na prova. Quando você perdeu a vaga do emprego. Quando você foi demitido do serviço. A louvar a Deus quando aquele amigo que você tanto amava te apunhalou pelas costas. A louvar a Deus quando o seu pneu fura, na hora que você mais precisava de adiantar suas coisas.
a louvar a Deus na hora que você perde seu dinheiro, perde sua chave. Louvar a Deus na hora que acontece um acidente, na hora que alguém da sua família descobre que está doente. Esse é o louvor que Deus quer de nós. E sabe o que aconteceu? Paulo e Silas, no fundo da prisão, com os pés amarrados, louvando a Deus, de repente um terremoto aconteceu. E a porta da cela abriu sozinha, e as correntes que amarravam os pés de Silas se soltaram e caíram no chão. Sabe o que esse texto está querendo ensinar para você? Quando você louva no momento de dor e de sofrimento, o seu louvor, ele equivale a um terremoto no céu. Você quer fazer o céu estremecer? Você quer provocar um terremoto no céu? Aprenda a louvar quando o tempo se fecha para você. Aprenda a louvar na noite escura. Aprenda a louvar na hora da dor, do sofrimento. É esse o louvor que quebra as portas da cadeia, que liberta você da prisão.